Se pagar tudo à vista, eu te dou o meu Rolex. O gerente Ricardo Monteiro soltou uma gargalhada enquanto apontava para o homem de camisa xadrez e botas empoeiradas parado no meio da relojoaria Imperium, a loja de relógios de luxo mais exclusiva da capital. João Silva olhou para o pulso do gerente, onde brilhava um Rolex dourado, e respondeu com um sorriso calmo. Não preciso do seu relógio, moço. Já tenho o suficiente. A resposta fez Ricardo rir ainda mais alto. 2 vendedores se aproximaram, trocando olhares de deboche. A loja estava impecável naquela manhã de sábado. Vitrines espelhadas exibindo Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Cada peça ali custava mais que um carro importado. E bem no meio daquele templo do luxo estava João, com suas mãos calejadas e chapéu de palha embaixo do braço. 3 semanas atrás, João havia assinado os papéis que o tornaram dono daquela relojoaria. Foi um investimento estratégico, diversificando seus negócios para além das fazendas e exportações agrícolas. Mas antes de se apresentar oficialmente aos funcionários, ele quis fazer um teste. Um teste simples e revelador. Como seria tratado se aparecesse vestido como realmente era? Um homem do campo, sem ostentação. A resposta estava sendo mais clara do que imaginava. Olha, senhor. Ricardo deu 2 passos à frente, ajeitando o nó da gravata italiana. Acho que o senhor se perdeu. A loja de utilidades domésticas fica 2 quarteirões abaixo. Aqui é para clientes especiais. João não se abalou. Tinha enfrentado secas, pragas, crises econômicas. Um gerente arrogante não ia intimidá-lo. Vim comprar um presente para minha filha. Ela faz 18 anos semana que vem. Um presente? Ricardo arqueou as sobrancelhas. O senhor sabe onde está, né? Aqui nosso relógio mais barato custa R$45.000. O mais barato. Eu sei. João caminhou até uma vitrine lateral. Por isso vim aqui. Quero o melhor para minha menina. Um dos vendedores, um rapaz de gel no cabelo e terno justo, cochichou algo no ouvido do colega. Ambos riram baixo. Ricardo cruzou os braços, observando João se aproximar da vitrine, onde repousava um Rolex Datejust feminino em ouro rosé e diamantes na moldura. A etiqueta discreta informava R$189.000. Esse aqui, João apontou. Quero ver esse. Ricardo trocou um olhar com os vendedores. Aproximou-se devagar, como quem lida com uma criança teimosa. Senhor, com todo respeito, esse relógio custa R$189.000. Não é o tipo de peça que a gente fica tirando da vitrine para curiosos. Não sou curioso, sou cliente. João manteve o tom educado, mas firme. Vim comprar. Agora, se não quer me atender, posso falar com outra pessoa. Foi quando uma vendedora jovem, de nome Clara, na plaquinha do peito, deu um passo à frente. Ela tinha no máximo 25 anos, olhos gentis, e ao contrário dos colegas, não parecia estar julgando João pela aparência. Senhor, eu posso mostrar o relógio para o senhor se quiser. Sua voz era suave, respeitosa. Ricardo ergueu a mão, cortando-a. Clara, volta para o caixa. Eu resolvo isso. Virou-se para João com um sorriso cínico. Olha, vou ser sincero com o senhor. O senhor parece gente boa, trabalhador honesto, mas essa loja não é para todo mundo. A gente atende empresários, médicos, advogados, gente que entende de investimento, de peças de alto padrão. E fazendeiros não entendem? João inclinou a cabeça. Não é por aí. Ricardo deu de ombros. Mas convenhamos, o senhor chega aqui com essa roupa cheirando a campo e quer que eu acredite que vai comprar um Rolex de quase 200.000? O silêncio que se formou foi denso. Outros 2 clientes que estavam na loja, um casal elegante escolhendo alianças, pararam para observar. Clara baixou os olhos, constrangida. Os outros vendedores seguraram o riso. João respirou fundo. Aquilo era exatamente o que ele precisava ver. O verdadeiro caráter das pessoas aparece quando elas acham que não há consequências. Tudo bem. João assentiu calmamente.
Então me mostra esse relógio e já aproveita e separa mais alguns. Quero ver opções. Ricardo quase engasgou. Mais alguns? Senhor, o senhor entendeu o preço? Entendi. Agora abre a vitrine. O gerente olhou para os vendedores incrédulo. Aquilo estava virando uma piada, mas algo no jeito tranquilo de João, na firmeza daquela voz sem alteração, fez Ricardo hesitar. Ele não podia simplesmente expulsar alguém da loja sem motivo, ainda que quisesse. Havia protocolos e, além disso, o casal de clientes estava prestando atenção. Certo. Ricardo destravou a vitrine com a chave que carregava no bolso. Mas só vou mostrar. Se o senhor não puder pagar, não quero perder meu tempo. Ele tirou o Rolex feminino com cuidado exagerado, como se João fosse contaminá-lo. Colocou sobre o balcão de veludo preto. Rolex Date Juste 31. Ouro rosé Everose. Mostrador madrepérola. Diamantes na luneta. Movimento automático. Calibre 12-36. Uma obra-prima suíça. Ricardo falou com orgulho técnico, mas o tom era de desdém. 189 mil reais. À vista ou em até 12 vezes sem juros. João pegou o relógio delicadamente. Girou nos dedos, observando a luz dançar nos diamantes. Era realmente perfeito. Sua filha, Maria Eduarda, ia amar. Ela sempre foi discreta, estudiosa, mas merecia esse presente pelos anos de dedicação aos estudos. Medicina não era fácil, e ela tinha passado na Federal com honras. Lindo! João colocou o relógio de volta. Vou levar. Ricardo piscou 2 vezes. Vai. Levar? Isso. Mas quero ver outros também, para minha esposa e para alguns funcionários de confiança. A mandíbula de Ricardo caiu. Os vendedores se entreolharam, confusos. Clara observava tudo com os olhos arregalados. Senhor, o senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. João apontou para outra vitrine. Aquele Patek Philippe ali, quanto custa? Ricardo seguiu o dedo de João até um relógio masculino de caixa azul. Aquilo é um Nautilus, 340 mil reais. Quero ver também. Foi quando Ricardo perdeu a compostura. Soltou uma gargalhada alta, ecoando pela loja. Ah, entendi. O senhor tá de brincadeira, né? Alguma câmera escondida? Ele olhou ao redor, procurando. Olha, foi engraçado, mas agora preciso trabalhar. João não sorriu. Apenas encarou Ricardo com aquela calma inabalável de quem já viu tempestades de verdade. Não tô de brincadeira, tô falando que quero comprar. Agora me atende ou chamo outro vendedor? Ricardo cruzou os braços, avaliando a situação. Aquilo era ridículo. Mas ao mesmo tempo... E se o velho realmente tivesse dinheiro? Improvável, mas possível. Ele olhou para o Rolex em seu próprio pulso e teve uma ideia. Sabe de uma coisa? Ricardo deu um sorriso malicioso. Vou fazer uma aposta com o senhor. João ergueu as sobrancelhas. Que tipo de aposta? Se o senhor conseguir pagar tudo o que escolher aqui, à vista, sem enrolação, sem cartão estourado, sem pedir fiado... Ricardo tirou o Rolex do pulso e ergueu no ar. Eu te dou meu Submariner. 50 mil reais no pulso. Presente meu. Tá valendo. O silêncio voltou a cair na loja. Todos os olhos estavam fixos em João. O casal de clientes parou completamente o que fazia. Clara segurou a respiração. Os outros vendedores sorriram, achando genial. João olhou para o relógio de Ricardo, depois olhou para o gerente. E então, pela primeira vez, esboçou um sorriso. Tá valendo, mas quando eu pagar, pode guardar seu relógio. Não vou precisar. Ricardo deu uma risada de escárnio. Confiante, hein? Gostei. Então bora lá, fazendeiro. Escolhe o que quiser. Vamos ver essa fortuna toda. João assentiu. E começou a apontar para as vitrines. A verdadeira tempestade estava apenas começando. João caminhou lentamente entre as vitrines, observando cada peça com atenção. Seus olhos treinados para avaliar gado, terras e negócios, agora analisavam relógios suíços como quem escolhe sementes para plantio.
com cuidado e conhecimento. Aquele ali. João apontou para um Omega Seamaster. Quanto custa? Ricardo bufou, mas foi até a vitrine. 52 mil. Separa. O gerente franziu a testa, mas obedeceu, colocando o relógio ao lado do Datejust feminino. Um dos vendedores, Tiago, cochichou alto o suficiente para João ouvir. Ele está montando uma coleção imaginária. Risos abafados ecoaram. Ricardo não repreendeu. Pelo contrário, parecia estar se divertindo com a situação. Continue, senhor fazendeiro. Ricardo fez um gesto teatral. A loja é sua. Escolhe à vontade. João ignorou o sarcasmo. Apontou para outro relógio. Aquele Tag Heuer ali, o preto com detalhes vermelhos. 38 mil. Ricardo nem se deu ao trabalho de esconder o deboche agora. Mais algum? Sim. Quero ver aquele Breitling também. O cronógrafo. 65 mil. Separa. Ricardo estava começando a ficar irritado. Aquilo estava tomando tempo dele e ele tinha clientes de verdade para atender. O casal elegante já estava observando tudo, com expressões entre a curiosidade e o constrangimento alheio. Senhor. Ricardo colocou as mãos no balcão, inclinando-se para a frente. O senhor já escolheu mais de 400 mil reais em relógios. Só para ter certeza que o senhor entendeu. 400 mil. Isso dá para comprar uma casa. Sei disso. João mantinha a calma inabalável. Mas ainda não terminei. Tiago soltou uma risada alta. Cara, isso é sério? O velho tá de sacanagem. Tiago! Clara repreendeu baixo, mas foi ignorada. Ricardo ergueu as mãos em rendição dramática. Beleza, já que o senhor quer bancar o rico, vamos até o fim. Ele caminhou até a vitrine principal, onde ficavam as peças mais caras da loja. Esse aqui é um Audemars Piguet Royal Oak. Aço inoxidável, mostrador azul, calibre automático. Sabe quanto custa? Não. 520 mil reais. Ricardo deixou o número pairar no ar. Mais da metade de 1 milhão por um relógio. João se aproximou, observando a peça através do vidro. Era realmente magnífico. O design octogonal, os parafusos aparentes, a integração perfeita entre caixa e pulseira. Aquilo não era apenas um relógio. Era engenharia, arte e história. Bonito, João assentiu. Mas quero aquele ali. Apontou para um Patek Philippe ao lado. O complicado. Ricardo seguiu o dedo e sentiu o sangue gelar por um segundo. Recuperou-se rápido, mas teve que engolir seco. Senhor, aquilo é um Patek Philippe Grand Complications, um dos relógios mais complexos do mundo. Fases da lua, calendário perpétuo, cronógrafo. Ricardo fez uma pausa. 890 mil reais. Separa. O quê? Ricardo explodiu. Senhor, chega! O senhor está perdendo meu tempo. Isso aqui não é circo. João virou-se lentamente para encarar o gerente. Sua expressão continuava tranquila, mas havia algo nos olhos. Uma firmeza que fez Ricardo dar meio passo atrás. Eu não estou perdendo o tempo de ninguém. Vim aqui comprar. Trabalho honesto, dinheiro honesto. Agora me diz, você vai me atender ou não? Ricardo respirou fundo, tentando recuperar o controle. Olhou para os outros vendedores, que agora pareciam menos confiantes. Clara estava claramente desconfortável com a situação toda. O casal de clientes tinha parado completamente e observava a cena com atenção. Olha, Ricardo ajeitou a gravata, mudando de estratégia. Senhor, não é pessoal, ok? Mas o senhor precisa entender a posição da loja. A gente não pode ficar separando peças de quase 1 milhão de reais sem uma garantia mínima de que eu tenho dinheiro, João completou. É isso? É que o senhor chegou aqui com essa roupa. Ricardo gesticulou, apontando para a camisa xadrez, as calças jeans desbotadas, as botas com marca de barro. Sem desrespeito, mas nosso cliente padrão chega de terno, de carro importado, e eu cheguei de caminhonete.
João não pareceu ofendido. Uma Hilux 2024 equipada. Tá estacionada na frente. Quer ver? Tiago soltou uma risada. Hilux, olha, é um bom carro para roça, mas aqui nossos clientes chegam de Porsche, Mercedes. Tenho uma Mercedes também, João comentou casualmente. Deixei na fazenda. Prefiro a caminhonete para vir na cidade. Mais prática. Ricardo cruzou os braços, cético. Claro. E deixa eu adivinhar. Também tem helicóptero? 2. Um Bell e um Robinson. João respondeu sem piscar. Mas isso não vem ao caso. Vim comprar relógios, não falar da minha vida. O silêncio que caiu foi diferente desta vez. Havia uma pontada de dúvida no ar. E se aquele homem não estivesse mentindo? E se realmente... Tiago quebrou o momento com outra risada forçada. Cara, agora virou filme. Próxima cena, ele vai falar que é dono da Petrobras. Os outros vendedores riram, mas o som estava menos convicto. Ricardo observou João com mais atenção. O homem não parecia nervoso, não estava suando, não gaguejava. Ou era o melhor mentiroso do mundo, ou... Não. Impossível. Senhor... Ricardo decidiu encerrar aquilo de uma vez. Vou ser bem direto. Se o senhor quer realmente comprar alguma coisa, precisa provar que tem condições. Cartão de crédito, transferência, algo. Não posso ficar separando mercadoria sem garantia. Justo. João colocou a mão no bolso da camisa e tirou um cartão preto, colocando-o sobre o balcão. Ricardo pegou o cartão, virando-o nas mãos. Era um Black Card internacional, sem limite pré-definido. O nome gravado em relevo, João Silva. Por um instante, Ricardo hesitou, mas então se recuperou. Qualquer um podia ter um cartão assim hoje em dia. Bancos ofereciam para todo mundo. Não significava que tinha dinheiro na conta. Ok, Ricardo colocou o cartão de volta no balcão. Tenho o cartão. Ótimo, mas isso não prova nada. Quando passar na máquina, aí a gente vê. Então passa. João manteve o tom neutro. Separa tudo que eu escolhi e passa. Ricardo soltou uma risada. Ah, não funciona assim. Se passar e der negado, a gente perde tempo desmontando tudo, recolocando nas vitrines. Ele pegou o cartão de João e ergueu junto com seu próprio Rolex. Mas sabe o que funciona? Minha aposta. Escolhe tudo o que quiser. Se conseguir pagar à vista, na hora, sem enrolação, você leva tudo e meu relógio de presente. João observou o Submariner dourado no pulso de Ricardo. Era bonito, sem dúvida, mas não era sobre o relógio. Era sobre dignidade, era sobre respeito. Eu já falei que não quero seu relógio. Então por que está perdendo tempo aqui? Tiago provocou. Se não aguenta o tranco, vai embora logo. Clara não suportou mais. Gente, parem com isso. Ele é um cliente. A gente tem que... Clara, fica quieta. Ricardo cortou. Ninguém pediu sua opinião. A jovem vendedora baixou os olhos envergonhada. João notou a cena e sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era decepção. Não apenas com Ricardo, mas com todo aquele ambiente tóxico que ele tinha permitido se formar na sua loja. Sim, dele, João Silva, dono da relojoaria Imperium e de outras 3 lojas da rede. Mas eles não sabiam, ainda não. Tudo bem. João pegou o cartão de volta. Vou escolher mais alguns. Já que vocês acham que é brincadeira, vamos tornar interessante. Ricardo abriu os braços. Fique à vontade. Monte sua coleção de sonhos. Quando terminar, a gente testa se o cartãozinho funciona. João voltou a caminhar entre as vitrines. Apontou para um Cartier Santos. Esse. Quanto? 72 mil. Separa. Apontou para um IWC Pilot. Esse. 81 mil. Separa. Apontou para um Jaeger LeCoultre reverso. Esse também. 123 mil. Ricardo estava apenas seguindo o jogo agora, sem nem tentar esconder o sarcasmo. Separa. João continuou. Rolex Daytona. Zenith Chronomaster. Hublot Big Bang. Vacheron Constantin Overseas, um atrás do outro. Cada relógio mais caro que o anterior.
O balcão começou a ficar cheio de estojos de veludo. Os números subiram vertiginosamente. 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Ricardo não estava mais rindo, estava pasmo. Aquilo tinha deixado de ser engraçado há muito tempo. Agora era perturbador. Quem era aquele homem? Tiago e os outros vendedores estavam em silêncio absoluto. Clara observava com as mãos tapando a boca. O casal de clientes tinha esquecido completamente das alianças e acompanhava a cena como se fosse um filme. Quando João finalmente parou, havia 23 relógios sobre o balcão. Pronto, João anunciou calmamente. Pode somar. Ricardo pegou a calculadora com mãos trêmulas. Começou a digitar os valores um por um. O total subia na tela como uma contagem regressiva para o impossível. Quando terminou, ele olhou para o número e sentiu a garganta secar. 2.847.000 reais. O silêncio na loja era sepulcral. João pegou o cartão Black do bolso novamente e estendeu para Ricardo. Então passa. Ricardo pegou o cartão, olhou para ele, olhou para João, olhou para os relógios espalhados sobre o balcão e então, pela primeira vez desde que aquele fazendeiro tinha entrado na loja, sentiu uma pontada de medo real no estômago. E se... Ricardo segurava o cartão Black como se fosse uma granada prestes a explodir. Seus dedos tremiam levemente. Algo que ele tentava disfarçar, ajeitando a gravata pela 10ª vez naquela manhã. 2.847.000. Ele repetiu o número, como se precisasse ouvir em voz alta para acreditar. O senhor tem certeza? João cruzou os braços tranquilamente. Tenho. Passa o cartão. Tiago deu uma risada nervosa, quebrando o silêncio tenso. Cara, isso vai dar negado na hora. Aposto 100 reais. Eu aposto 200. Outro vendedor, Marcos, entrou na brincadeira. Não existe fazendeiro com 3 milhões na conta. Não existe. Ricardo olhou para os colegas, depois para João, depois para a montanha de relógios sobre o balcão. 23 peças. As mais caras da loja. Se aquilo fosse uma pegadinha, se aquele velho estivesse fazendo eles de palhaço? Mas e se não fosse? Aquele pensamento era uma agulha fincada no cérebro de Ricardo. Ele tinha trabalhado 15 anos no mercado de luxo, conhecia clientes ricos, sabia identificar dinheiro de verdade. E havia algo naquele fazendeiro, na calma dele, na forma como escolheu cada peça sem pressa, sem deslumbramento, que não batia com a imagem de um mentiroso qualquer. Senhor... Ricardo tentou uma última cartada. Olha, sem desrespeito, mas o sistema vai pedir autorização do banco para um valor desses. Vai ligar para confirmar. Vai pedir senha, documento. É um processo chato. Tem certeza que quer passar por isso só para provar um ponto? Não estou provando ponto nenhum, João respondeu com simplicidade. Estou comprando presente para minha filha e alguns relógios para presentear gente que me ajudou ao longo da vida. Agora passa logo esse cartão antes que eu mude de ideia. Clara, que estava observando tudo de longe, se aproximou timidamente. Senhor Ricardo, eu posso processar a compra se o senhor quiser. Clara, eu não pedi sua ajuda. Ricardo disparou, mais nervoso do que irritado. Ele estava perdendo o controle da situação e sabia disso. O casal de clientes que observava tudo finalmente se manifestou. O homem, um senhor de cabelos grisalhos e terno impecável, comentou em voz alta. Vocês vão atender o homem ou não? Porque se não quiserem vender, tem outras relojoarias na cidade. A mulher ao lado dele concordou. Que falta de profissionalismo. Nunca vi isso. Ricardo sentiu o rosto queimar. Aqueles eram clientes VIPs, gente que gastava centenas de milhares por ano na loja. Ele não podia se dar ao luxo de parecer incompetente na frente deles. Claro que vamos atender. Ricardo forçou um sorriso. Só estamos garantindo que está tudo correto com a compra. Está tudo correto. João manteve o tom firme. Agora processa logo. Ricardo respirou fundo. Pegou a máquina de cartão mais moderna da loja. Aquela usada para transações acima de 100 mil reais. Inseriu o cartão de João no leitor. A tela acendeu solicitando o valor.
2.847.000. Ele digitou devagar, conferindo cada número 2 vezes. Depois virou a máquina para João. Digite a senha. João se aproximou. Seus dedos calejados digitaram 4 números na tela sensível, confirmou. A máquina emitiu um bip. Processando transação. Piscava na tela. O tempo pareceu parar. Ricardo observava a tela como se sua vida dependesse daquilo. Tiago e Marcos se aproximaram, os sorrisos debochados substituídos por expressões tensas. Clara segurou as próprias mãos nervosa. O casal de clientes esticou o pescoço para ver melhor. 5 segundos, 10 segundos, 15. Tá demorando demais, Tiago sussurrou. Vai dar negado. Óbvio que vai. Marcos concordou em voz baixa. 20 segundos. A máquina emitiu outro bip. Conectando ao banco. Ricardo sentiu suor escorrer pela testa. Aquilo era impossível. Tinha que ser. Nenhum fazendeiro, por mais bem-sucedido que fosse, tinha 3 milhões disponíveis num cartão de crédito. Ninguém tinha. 30 segundos. Aguardando autorização. João permanecia impassível. Nem ansioso, nem nervoso. Apenas esperando. Como quem espera a água ferver para o café, como quem tem todo o tempo do mundo. E então aconteceu, um bip longo, a máquina imprimiu o comprovante. Na tela, em letras verdes luminosas, transação aprovada. O papel saiu da impressora térmica, enrolando-se com o texto. Valor, R$ 2.847.000. Status, aprovado. Forma, débito portador. João Silva. Ricardo pegou o comprovante com as 2 mãos. Leu uma vez. Leu de novo. Leu uma terceira vez, como se as palavras fossem mudar se ele piscasse. Aprovado. R$ 2.847.000. Aprovado. Não. Não é possível. Ele sussurrou. Tiago arrancou o papel da mão dele, incrédulo. Deixa eu ver isso. Não pode ser real. Não pode. Mas era. Ali estava, impresso, carimbado pelo banco. Transação autorizada. Débito em conta. João Silva. Marcos deixou escapar um palavrão em voz baixa. Clara cobriu a boca com as mãos, os olhos brilhando de emoção. O casal de clientes trocou olhares surpresos, mas também satisfeitos, como quem presencia justiça sendo feita. Ricardo olhou para João. Realmente olhou, pela primeira vez. Não viu mais a camisa xadrez surrada, as botas empoeiradas, o chapéu de palha. Viu um homem que acabara de gastar quase 3 milhões de reais com a mesma naturalidade com que alguém compra pão na padaria. Quem é o senhor? Ricardo conseguiu perguntar, a voz falhando. João pegou o comprovante das mãos trêmulas do gerente. Dobrou-o cuidadosamente e guardou no bolso. Já disse, sou fazendeiro. Mas... Ricardo gaguejou. Nenhum fazendeiro tem esse dinheiro todo. Então você não conhece muitos fazendeiros. João respondeu sem arrogância, apenas constatando um fato. Produzo soja, milho e algodão em 4 estados. Exporto para a China, Europa, Estados Unidos. Tenho frigoríficos, distribuidoras, investimentos em tecnologia agrícola. Ele fez uma pausa. E agora tenho 23 relógios suíços para buscar. O silêncio na loja era absoluto. Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Seu cérebro estava processando o que tinha acabado de acontecer. Ele tinha humilhado, debochado, desrespeitado um homem que tinha mais dinheiro do que ele veria em 10 vidas inteiras. Seu Rolex. João apontou para o pulso de Ricardo. Pode guardar. Eu disse que não ia precisar. Ricardo olhou para o próprio Submariner. De repente, aqueles 50 mil reais pareciam tão pequenos, tão insignificantes. Senhor, eu peço desculpas. Ele começou, mas João ergueu a mão, interrompendo. Guarda as desculpas. Só quero meus relógios embalados direitinho. Certificados, garantias, tudo certinho.
Sim, sim, claro. Ricardo estava cambaleando entre o alívio de a venda ter sido concretizada e o terror do que tinha feito. Clara, Tiago, Marcos, comecem a embalar tudo, agora! Os vendedores correram para pegar estojos, embalagens, papéis de seda. Clara trabalhava com um sorriso no rosto. Tiago e Marcos estavam pálidos, mudos. João observou o movimento, satisfeito, mas ainda não tinha terminado. Só uma coisa. Ele chamou a atenção de Ricardo novamente. Quero falar com o dono da loja. Ricardo congelou. O dono? Isso, o proprietário. Dono mesmo, João confirmou. Preciso falar com ele. Mas por quê? Ricardo sentiu o pânico subir pela garganta. Aconteceu algo errado. Eu posso resolver. Não precisa. Não é sobre a compra. João cortou. É sobre a loja. Sobre como as coisas funcionam aqui. Quero falar com o dono. Ricardo engoliu seco. Aquilo não era bom. Nada bom. Se aquele cliente milionário que tinha sido humilhado, reclamasse com a diretoria: Senhor, eu posso ligar para o escritório central, marcar uma reunião, mas o proprietário não vem muito aqui, ele... Não precisa ligar para lugar nenhum. João interrompeu com aquela calma assustadora, porque o dono está bem aqui na sua frente. Ricardo piscou, confuso. Como assim? João colocou a mão no bolso e tirou uma carteira de couro. Dela, retirou um cartão de visita e um documento dobrado. Estendeu para Ricardo. O gerente pegou o cartão primeiro. Leu em voz alta, quase sem acreditar. João Silva, proprietário, Grupo Silva Investimentos. Ele virou o cartão. No verso, listava as empresas. E lá estava: Relojoaria Imperium, Rede Premium. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não. João abriu o documento. Era o contrato de compra da rede de relojoarias, assinado 3 semanas atrás. João Silva, novo proprietário majoritário. Reconhecimento de firma. Tudo registrado. Comprei esta loja e a rede toda há 3 semanas. João explicou calmamente. Antes de me apresentar oficialmente para os funcionários, quis fazer um teste, ver como vocês tratam os clientes de verdade. Pessoas comuns, gente que não chega de terno. Ricardo estava branco, completamente branco. Suas pernas tremiam. Senhor, eu não sabia. Eu nunca... Se você soubesse, teria me tratado bem? João completou a frase. É esse o problema, Ricardo. Você só respeita quem você acha que merece respeito, quem veste terno, quem chega de carro importado, mas esqueceu que dignidade não tem roupa, não tem marca, não tem preço. Tiago e Marcos tinham parado de embalar. Estavam petrificados, percebendo que não era só Ricardo que estava encrencado. Clara observava tudo com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de algo parecido com esperança. O casal de clientes assistia à cena com expressões de satisfação. Justiça estava sendo feita. João pegou os documentos de volta e guardou na carteira. Terminem de embalar meus relógios. Depois a gente conversa sobre o futuro dessa loja. Ricardo assentiu, mudo. Não havia nada que ele pudesse dizer. Nada que mudasse o que tinha acontecido. João Silva, o fazendeiro humilde de camisa xadrez, era o dono. E ele tinha visto tudo. Ricardo estava paralisado, segurando os documentos como se fossem sentenças de morte. Humilhar o próprio dono da loja? Isso era suicídio profissional. Senhor Silva, ele tentou, a voz trêmula. Se você soubesse, teria sido educado, João interrompeu. Esse é o problema, Ricardo. Você só respeita quem pode te prejudicar, mas esqueceu que cada pessoa merece dignidade. Ainda não terminei de comprar. Ricardo piscou, confuso. Como assim? O senhor já levou quase 3 milhões. Comprei para minha filha. Agora quero para minha esposa e meus funcionários de confiança. João caminhou de volta para as vitrines.
Minha esposa Teresa faz aniversário mês que vem, 35 anos de casada. Apontou. Aquele Cartier Panthère. Quanto? 230 mil. Separa. Clara imediatamente foi buscar a chave. João continuou andando. Tenho um capataz na fazenda, seu Manuel. 62 anos de trabalho honesto. Apontou para um Longines. Esse serve. Quanto? 18 mil. Separa. Tenho 3 gerentes nas minhas empresas. Gente leal. Ele apontou para 3 relógios. Esses 3. Quanto dá? Uns 85 mil no total. Separa tudo. Tenho 2 filhos homens, Pedro e Guilherme. Trabalham comigo na fazenda. Apontou para 2 Ômega. Esses 2, quanto? 140 mil os 2. Separa. Ricardo anotava tudo, somando valores. Clara embalava cada peça com cuidado especial. João fez uma pausa. Sabe, Ricardo, quando comprei esta loja, li os relatórios. Números excelentes, faturamento alto. Mas sabe o que não tinha? Reclamações. Ricardo engoliu seco. Será que não tem reclamação porque o serviço é perfeito? Ou porque vocês só atendem quem já parece rico? O silêncio ficou pesado. Quantas pessoas vocês dispensaram na porta? Trabalhadores honestos que tinham dinheiro, mas não tinham a cara de rico. João suspirou. Sabe quanto eu faturei no último ano? 420 milhões de reais. E sabe como eu ando? Assim. Gesticulou para a roupa. Porque eu trabalho, eu suo. Não tenho tempo para ficar bonito para agradar vendedor de loja. Ricardo sentiu vergonha queimar. Imagina quantos clientes como eu vocês perderam porque aparência é mais importante que caráter. João caminhou até o balcão. Quantos deu até agora? 3.740.000 reais. Falta alguém. João apontou para Clara. Ela. A jovem arregalou os olhos. Eu. Senhor, eu não... Você foi a única que me tratou com respeito. João explicou. Sem julgar. Como você se chama? Clara. Clara Santos. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 anos, senhor. E já te promoveram? Não, senhor. João olhou para Ricardo com reprovação. Por quê? Ela é competente, mas ainda não tem experiência. Experiência não é o problema. O problema é caráter. E caráter ela tem de sobra. João virou para Clara. Escolhe um relógio. Qualquer um. É seu. Senhor, eu não posso... Pode sim. É um presente. Por ter me tratado como gente. Clara caminhou até uma vitrine e apontou para um relógio delicado. Esse... Sempre achei ele lindo. Qual é? Longines Dolce Vita. Ricardo informou. 22 mil. Perfeito. Separa para ela. Clara começou a chorar. Obrigada, senhor. Você merece. E isso é só o começo. Ricardo observava com inveja, medo e arrependimento. Quanto deu tudo? 3.762.000 reais. Passa tudo junto com a compra anterior. Num recibo só. Ricardo digitou o valor total. 6.609.000 reais. João digitou a senha. A máquina processou. Transação aprovada. 6 milhões de reais em relógios. A maior venda da história da relojoaria Imperium. E Ricardo tinha passado a manhã humilhando o cliente. João pegou o comprovante. Pode embalar tudo direitinho. O casal de clientes se aproximou. Senhor Silva, meu nome é Alberto Fonseca. Quero dizer que o senhor é um exemplo. Obrigado. O que o senhor fez aqui hoje é o que o mundo precisa. A esposa acrescentou. João deu um sorriso discreto. Dinheiro vai e vem, mas caráter fica. Meu pai me ensinou isso. 29 relógios, 6 milhões de reais. Mas para João, aquilo não era sobre dinheiro. Era sobre respeito, era sobre dignidade. E agora, finalmente, era a hora da verdadeira conta chegar. Enquanto Clara e os outros vendedores embalavam os 29 relógios, Ricardo permanecia imóvel ao lado do balcão.
Sua mente ainda processava o pesadelo que aquela manhã tinha se tornado. João observava em silêncio, os braços cruzados. De vez em quando seus olhos pousavam em Ricardo, não com raiva, mas com decepção. Senhor Silva, Ricardo reuniu coragem. Sobre o que aconteceu, não precisa explicar nada. Eu vi tudo o que precisava ver. Ricardo engoliu seco. Aquela frase soou como sentença. Tiago e Marcos trabalhavam em silêncio, evitando contato visual. O deboche tinha evaporado. Clara trabalhava com brilho novo nos olhos, esperança misturada com gratidão. Pronto, senhor Silva, Clara anunciou. Todos os relógios estão embalados. Separei por categorias. Ótimo trabalho, Clara, organizada e eficiente. João pegou o celular. Oi, amor. Sim, ainda estou na relojoaria. Já escolhi seu presente. Pausa. Não vou contar. É surpresa. Ele riu baixo. Tá bom, Teresa. Eu te amo também. Tchau. Por um instante, o homem severo deu lugar ao marido apaixonado. Mas a expressão séria logo retornou. Agora sim, vamos conversar sobre o futuro dessa loja. Ricardo sentiu as pernas bambas. Senhor, por favor. João ergueu a mão. Caminhou pela loja, observando cada detalhe. Sabe por que comprei essa rede, Ricardo? Não, senhor. Porque acreditei que luxo poderia vir acompanhado de humanidade. Ele se virou. Mas o que vi hoje foi o oposto disso. Senhor Silva, assumo total responsabilidade. Ricardo deu um passo à frente. Fui eu quem criou esse ambiente. Os outros só seguiram meu exemplo. Você está certo em assumir a culpa. Liderança é sobre exemplo. E seu exemplo foi péssimo. Ricardo baixou a cabeça. Mas pelo menos você teve coragem de admitir. Isso conta alguma coisa. Um lampejo de esperança atravessou o rosto do gerente. Me diz, quantos anos trabalha com vendas de luxo? 15 anos, senhor. Você sempre tratou os clientes assim? Ricardo hesitou. Não sempre. No começo, eu respeitava todo mundo. Mas com o tempo comecei a julgar. E quanto mais eu acertava esses julgamentos, mais confiava neles. E quando errava? O cliente já tinha ido embora. Nunca sabíamos o quanto perdíamos. João assentiu. Invisibilidade dos erros. Você nunca viu as consequências. Ele cruzou os braços. Mas hoje você viu. Agora eu entendo o tamanho do erro. Não só financeiro, mas moral. Eu humilhei pessoas e ensinei minha equipe a fazer o mesmo. Ricardo, você vai ser demitido. O gerente sentiu o chão sumir. Eu entendo, senhor. É o que eu mereço. Mas não hoje. Ricardo piscou, confuso. Como assim? Você vai ter um mês para mudar a cultura dessa loja, para treinar a equipe, para implementar um novo padrão que trate todo o cliente com dignidade. O senhor está me dando uma chance? Uma última chance. Se em 30 dias eu voltar aqui, vestido exatamente assim, e for tratado com respeito, você continua. Se não... Deixou a frase no ar. Eu vou mudar, senhor. Prometo. Não prometa para mim. Prometa para cada cliente que entrar aqui, porque não é sobre mim, é sobre fazer a coisa certa. Ricardo assentiu, os olhos marejados. João se virou para Clara. Você vai assumir como gerente assistente a partir de amanhã. Eu, senhor. Você vai trabalhar com o Ricardo esse mês, aprender o administrativo, as operações. João sorriu. E daqui a 30 dias quero você pronta para assumir como gerente oficial. Mas e o Ricardo? Se passar no teste, vai ser supervisor regional. Se não passar, você assume sozinha. Clara não segurou as lágrimas. Obrigada, senhor Silva. Não vou decepcionar. Eu sei que não vai. Tiago deu um passo hesitante. Senhor Silva, também peço desculpas pelo meu comportamento. Você tem 30 dias para provar que pode mudar. Mesma regra vale para você, Marcos. Sim, senhor. Ambos responderam. João olhou para o relógio. Vou levar essas caixas e ir embora. Mas antes... Tirou um cartão de visita, entregando para Ricardo. Meu número direto. Qualquer problema nesses 30 dias,
Me liga. Obrigado, senhor. De verdade. Não me agradeça. Me mostre resultados. João acenou para a porta. O motorista entrou e começou a carregar as caixas. Antes de sair, João se virou. Ah, e Ricardo, pode guardar esse Rolex. Você vai precisar dele para lembrar que apostou contra a pessoa errada. Ricardo olhou para o próprio Submariner. O relógio que antes era orgulho, agora era peso de vergonha. Vou lembrar, senhor. Todos os dias. João acenou e saiu. O silêncio caiu como cortina pesada. A gente escapou. Tiago sussurrou. Não. Ricardo corrigiu, a voz firme. A gente ganhou uma chance e não vamos desperdiçar. Clara sorriu através das lágrimas. Então vamos começar. E pela primeira vez em anos, a relojoaria Imperium estava prestes a vender mais do que luxo. Estava prestes a vender dignidade. 30 dias depois, uma manhã de sábado ensolarada trouxe movimento intenso à relojoaria Imperium. Clara estava na porta, conferindo a vitrine que ela mesma tinha reorganizado. Agora havia peças para todos os gostos e bolsos, não apenas os relógios mais caros em destaque. Bom dia. Ela cumprimentou um casal que entrava. Eles vestiam roupas simples, jeans e camisetas. Sejam bem-vindos, em que posso ajudar? A mulher hesitou, como se esperasse ser dispensada. A gente queria ver relógios. É aniversário de casamento. Que lindo! Quantos anos? Clara sorriu genuinamente. 10 anos. Parabéns. Vamos encontrar algo especial para vocês. Ricardo observava de longe, sorrindo. Aquela cena era impensável um mês atrás. Tiago e Marcos também tinham mudado. Agora atendiam com gentileza real, não forçada. O sino da porta tocou novamente, e João Silva entrou, vestido exatamente como 30 dias atrás. Camisa xadrez, calça jeans desbotada, botas empoeiradas, chapéu de palha embaixo do braço. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão, como se todos esperassem aquele momento. Ricardo estava de costas, ajudando outro cliente. Tiago foi o primeiro a ver João. Por um segundo, apenas um segundo, o velho instinto de julgamento tentou voltar. O rapaz olhou para a roupa simples, para as botas sujas. Mas então lembrou. Lembrou da lição. Lembrou da chance. Bom dia, senhor. Tiago se aproximou com um sorriso verdadeiro. Seja bem-vindo à relojoaria Imperium. Em que posso ajudá-lo hoje? João observou o rapaz com atenção. Nada de deboche. Nada de olhares de canto. Apenas respeito. Bom dia. Estou procurando um relógio. Algo especial. Com certeza. Temos várias opções excelentes. Qual seria a faixa de preço que o senhor tem em mente? Ou prefere ver algumas opções primeiro? Quero ver as opções. Perfeito! Tiago conduziu João até as vitrines. Aqui temos peças de diferentes marcas e estilos. Pode me contar um pouco sobre a ocasião? É para uso pessoal, presente? É para mim mesmo, João respondeu testando. Entendo. O senhor trabalha em que área? Pergunto porque alguns relógios são mais adequados para certas atividades. Sou fazendeiro. Que ótimo! Tiago não perdeu o ritmo. Então o senhor precisa de algo resistente, que aguente o dia a dia no campo. Deixa eu te mostrar algumas opções que são robustas, mas elegantes. Ricardo tinha se virado ao ouvir a voz familiar. Seus olhos se arregalaram. Era ele, João Silva. O teste final tinha chegado. Ele se aproximou, respirando fundo. Senhor Silva, Ricardo cumprimentou com respeito genuíno. É uma honra tê-lo aqui novamente. João virou-se para o gerente. Ricardo, vejo que o Tiago já está te atendendo bem, mas se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Na verdade, João fez uma pausa. Gostaria que você me ajudasse a escolher. Ricardo assentiu, e Tiago gentilmente cedeu o atendimento. Claro. O que o senhor procura hoje? Quero ver aquele Rolex ali. João apontou para um Submariner, exatamente igual ao que Ricardo usava no pulso 30 dias atrás.
Ricardo não hesitou. Foi até a vitrine, destravou com a chave e retirou o relógio com cuidado. Submariner Date, aço inoxidável, mostrador preto, um clássico atemporal. Ele colocou sobre o balcão. Resistente à água, até 300 metros, movimento automático, perfeito para o dia a dia, mas elegante o suficiente para qualquer ocasião. João pegou o relógio, observando. Quanto custa? R$52.000, à vista ou parcelado. E se eu quiser comprar 5 deles? Ricardo não piscou, não riu, não duvidou. 5 Submariners, certamente. Posso perguntar se é para presentear? Sim, tenho alguns amigos que admiro muito, homens de caráter. Entendo. Vou verificar nosso estoque. Ricardo chamou Clara. Pode confirmar quantos Submariner nós temos disponíveis? Clara conferiu no sistema. Temos 6 unidades, Sr. Ricardo. Perfeito. Separa 5. Ele voltou sua atenção para João. Vai levar todos à vista? Sim. Ótimo. O total fica em R$260.000. Posso processar já, Sr. Silva? João sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Pode. Enquanto Ricardo processava a compra, João olhou ao redor. A loja estava diferente, não fisicamente, mas na energia. Havia calor humano ali agora. Dignidade. Aprovado. Ricardo entregou o comprovante. Os relógios vão ser embalados com todo cuidado. Clara, pode preparar 5 estojos premium. Já vou providenciar. João guardou o comprovante e olhou para Ricardo. Mudou muita coisa aqui. Ricardo encontrou os olhos dele. Mudou tudo, senhor. E foi a melhor coisa que já aconteceu. Me mostra. Os dois caminharam pela loja. Ricardo explicou as mudanças implementadas. Criamos um treinamento novo. Não é sobre vender caro. É sobre vender com respeito. Todo funcionário passou por sessões sobre empatia, escuta ativa, atendimento humanizado. João assentiu ouvindo. Mudamos o layout das vitrines. Agora temos peças de todas as faixas de preço em destaque. Ninguém vai mais se sentir intimidado aqui. E os funcionários? Tiago e Marcos se transformaram. Eles entenderam que não é sobre aparência, é sobre caráter. Ricardo fez uma pausa. Clara tem sido incrível. Ela naturalmente faz o certo. Aprendi muito com ela. João parou e encarou Ricardo. Você aprendeu a lição? Aprendi, Ricardo respondeu com convicção. Aprendi que julgar alguém pela roupa é perder a chance de conhecer o ser humano. Aprendi que respeito não se negocia. E aprendi que liderança é sobre elevar as pessoas, não pisotear nelas. João observou o gerente por um longo momento. Você passou no teste, Ricardo. O gerente sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Obrigado, Sr. Silva. Não vou decepcionar nunca mais. Eu sei. João estendeu a mão. Bem-vindo ao cargo de supervisor regional. Ricardo apertou a mão com firmeza, emocionado. E Clara? João perguntou. Ela está pronta, mais do que pronta. João chamou Clara, que se aproximou nervosa. Clara Santos, a partir de segunda-feira, você é a gerente oficial desta loja. Ela cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. Senhor Silva, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só continua fazendo o que você faz, tratando as pessoas com dignidade. Sempre, senhor, sempre. João pegou as caixas com os 5 relógios. Mais uma coisa. Ele olhou para todos os funcionários reunidos agora. Vocês aprenderam uma lição importante, mas não guardem só para vocês. Ensinem, espalhem, façam dessa loja um exemplo. Faremos, senhor Silva, Ricardo prometeu. João acenou e saiu da loja. Mas desta vez, ele não saiu sozinho. Ele levava consigo a certeza de que tinha feito a coisa certa. 6 meses depois, a relojoaria Imperium não era mais a mesma. As mudanças que começaram naquele sábado de teste tinham se espalhado como ondas num lago tranquilo. João Silva entrou na loja numa tarde de quinta-feira.
Desta vez, vestia terno discreto e sapatos engraxados. Não porque precisasse impressionar, mas porque vinha de uma reunião de negócios na capital. Clara o recebeu com um sorriso caloroso. Senhor Silva, que surpresa boa! Oi, Clara, vim ver como estão as coisas. Está tudo maravilhoso. Quer que eu chame o Ricardo? Não precisa, só quero observar. João caminhou pela loja discreto. Observou Clara atendendo um idoso de roupas simples. Ela mostrava relógios com paciência, explicando cada detalhe, sem pressa, sem julgamento. O senhor escolheu um tiçó de 12.000 reais e saiu feliz, dignificado. Tiago atendia uma jovem mãe com uma criança no colo. Em vez de ficar impaciente com o bebê chorando, ele ofereceu água, brincou com a criança, fez a mãe se sentir bem-vinda. Ela comprou um presente para o marido, 20.000 reais, e agradeceu pelo tratamento gentil. Marcos ajudava um casal de aposentados. Tomou tempo para entender o que procuravam. Mostrou opções dentro do orçamento deles. Não tentou empurrar o mais caro. Eles saíram com 2 relógios Seiko e sorrisos no rosto. A transformação era real. Ricardo entrou do escritório dos fundos e viu João. Senhor Silva, ele se aproximou. Não sabia que viria hoje. Não avisei mesmo. Queria ver o dia a dia normal. E o que achou? João sorriu. Achei que vocês entenderam. Ricardo olhou ao redor, orgulhoso. Sabe o que mudou, senhor? Nosso faturamento. Caiu? João perguntou. Não, subiu. 40%. João ergueu as sobrancelhas, surpreso. Como assim? Descobrimos que tem muito mais gente com dinheiro do que imaginávamos. Gente que nunca entrava aqui porque se sentia intimidada. Ricardo explicou. Agora eles entram, e compram, e voltam, e indicam amigos. Boca a boca. Exatamente. As redes sociais explodiram de avaliações positivas. Fui tratado como gente. Melhor atendimento da cidade. Não importa como você se veste, eles te respeitam. João assentiu, satisfeito. E as outras lojas da rede? Implementei o mesmo treinamento em todas. Levou tempo, demiti 3 gerentes que não quiseram mudar, mas agora todas as unidades seguem o mesmo padrão. Bom trabalho, Ricardo. Obrigado, senhor. Mas a verdade é que aprendi com o senhor. Aquele dia mudou minha vida. João colocou a mão no ombro dele. Às vezes, a gente precisa ser humilhado para aprender humildade. E eu aprendi. Ricardo fez uma pausa. Inclusive, tem uma coisa que quero te mostrar. Ele levou João até o escritório. Na parede havia um quadro emoldurado. Nele, uma frase. Não julgue um livro pela capa. Não julgue uma pessoa pela roupa. Embaixo assinado, Equipe Relojoaria Imperium. Todo funcionário novo lê isso no primeiro dia. Ricardo explicou. E todo dia, antes de abrir a loja, e a gente se lembra. João sentiu algo apertar no peito. Não era só sobre negócios. Nunca foi. Era sobre mudar vidas, sobre ensinar dignidade. Tem outra coisa. Ricardo abriu uma gaveta e tirou uma caixa de veludo. Dentro estava o Rolex Submariner que ele usava naquele dia fatídico. Quero que o senhor leve isso. Ricardo, eu disse que não queria seu relógio. Eu sei. Mas não é sobre a aposta. É sobre o símbolo. Ricardo segurou a caixa com as 2 mãos. Esse relógio me lembrou todos os dias do meu erro. Agora quero que o senhor leve. Não como troféu, mas como lembrança de que uma pessoa pode mudar. João observou o relógio. Depois observou Ricardo. E viu um homem diferente, um homem melhor. Tudo bem, vou aceitar, mas não para mim. Para quem? Vou dar para o meu capataz, seu Manuel. Ele merece. Ricardo sorriu. Perfeito. Os 2 voltaram para a loja. Clara estava fechando uma venda grande. Um casal tinha comprado relógios para os filhos que se formaram na faculdade. 40.000 reais em presentes. E o casal vestia roupas simples, de trabalhadores. João observou a cena com satisfação.
Sabe, Ricardo, quando comprei essa rede, eu não sabia se daria certo. Pensei que talvez o mercado de luxo fosse irreparável, que a arrogância fosse parte do pacote. E descobri o que não é. Descobri que luxo pode andar junto com humildade, que é possível vender caro e tratar bem, que qualidade no produto precisa vir com qualidade no atendimento. Ricardo concordou e descobriu uma equipe que estava pronta para mudar. João olhou para Clara, Tiago, Marcos, todos trabalhando com sorrisos genuínos, tratando cada cliente como importante. Não, descobri uma equipe que só precisava de um líder melhor. Ricardo sentiu o peso do elogio. Obrigado, Sr. Silva. Você que merece. Salvou o emprego, ganhou promoção e mudou vidas, não só dos clientes, mas da sua equipe. Naquele momento, o sino da porta tocou. Entrou um homem de macacão de mecânico, sujo de graxa, boné surrado. Ele olhou ao redor, hesitante. Clara foi até ele imediatamente. Boa tarde, seja bem-vindo. Em que posso ajudar? O homem pareceu aliviado. Eu trabalho numa oficina. Juntei dinheiro para comprar um relógio bom. Sempre quis ter um. Que maravilhoso! Veio ao lugar certo. Vamos encontrar algo perfeito para o senhor. João observou a cena e sorriu. Aquilo era o que ele queria ver. Ele acenou para Ricardo e saiu da loja silenciosamente. Lá fora, o sol brilhava forte. João entrou na Hilux que agora o esperava. Não escondia mais quem era, mas também não ostentava. Equilíbrio. Pegou o celular e ligou para Teresa. Oi, amor. Sim, acabei de sair da relojoaria. Pausa. Está tudo perfeito. A loja está mudada. As pessoas estão mudadas. Outra pausa. E ele sorriu. Não, amor, não foi só negócio. Foi uma lição. Para eles e para mim. Ele ouviu a esposa falar e assentiu. Você tem razão. Dinheiro a gente faz, mas caráter a gente constrói. E hoje eu vi caráter sendo construído. Desligou e olhou para a caixa de veludo no banco ao lado. O Submariner de Ricardo. Logo seria presenteado a seu Manuel, que acordava às 4 da manhã para cuidar dos animais há 40 anos. João ligou o carro. A justiça tinha sido feita. Não através de vingança ou humilhação, mas através de algo muito mais poderoso. Transformação. E enquanto dirigia de volta para a fazenda, João pensou no velho ditado que seu pai sempre repetia. Filho, as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Naquela relojoaria, 30 pessoas por dia agora se sentiam importantes, respeitadas, dignas. E isso valia mais que todos os Rolex do mundo. Se essa história tocou você, pare um instante e pense. Quantas vezes a gente julga alguém pela roupa, pelo jeito, pelo lugar onde ela chega, e não pelo caráter? Hoje foi o gerente que errou, mas amanhã pode ser a gente. Se você acredita que respeito vale mais que qualquer Rolex, clica no like agora mesmo e escreve aí nos comentários. Eu escolho respeitar as pessoas, não as aparências. Vamos ler os comentários de vocês, um por um, e responder quem estiver aqui com a gente nessa corrente de dignidade e empatia. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ninguém é menor porque ganha menos ou se veste simples. Um abraço e até o próximo vídeo.